Olá, alunos! Nós vamos falar sobre o PET 2, tá? Da segunda semana de matemática do segundo ano. Meu nome é Samira, do ensino médio, tá? Que é o plano de estudo tutorado, tá ok? E nele nós temos a análise combinatória. Dentro da análise combinatória, nós vamos trabalhar a combinação simples e o arranjo simples. E qual que é a diferença deles? Na combinação, a ordem, a posição, a colocação, ela não importa, tá? Dentro do agrupamento desses elementos, de pessoas, de objetos, de qualquer coisa, tá? Então, você sempre vai fazer a pergunta, a posição, a ordem, a colocação, ela importa? Se ela não importar, nós vamos ter combinação. No exemplo da página 17, nós temos assim, fala o seguinte, que nós temos, dois ingressos para o cinema. Nós temos 2 ingressos para o cinema. E desses ingressos para o cinema, nós temos 4 pessoas. Pedro, Camila e Paulo. Aí está te perguntando, arranjo, se é combinação. Aí você vai perguntar, a ordem importa? Né? A posição. São 2 ingressos. Independente se vai ser Paulo e Pedro, Pedro e Paulo, não importa quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo, importa que eles vão estar ali, tá? Então a ordem, a posição que eles estão sendo colocados não importa, tá? Então quais são as possibilidades que nós vamos ter aqui? Então nós vamos ter Pedro, Camila, o Pedro pode ser formado com a Camila, o Pedro pode ser formado com o Paulo e o Pedro pode ser formado com o Vera. Ou se eu fizer Camila, Pedro, Paulo, Pedro, também não altera. Por quê? Porque a ordem ali não altera. Se ele é a primeira ou se é a segunda. São 2 ingressos, tá? São 2 ingressos. Então eu tenho ali Camila e Paulo, tá? Sem repetir. Camila e Vera. E se eu falar assim, se eu quiser escrever Vera Camila, posso. Não altera, não fala a posição ali, se é o primeiro ou se é o segundo, não interessa, são 2 vagas, tá? Paulo e Vera, tá? Então nós temos quantas possibilidades aqui? 6 possibilidades. Olha que no outro vai aumentar as possibilidades, porque a ordem e a posição vai importar. Tá? Então eu tenho o quê? Um agrupamento de 2, tá? Em 4 alunos, né? Em 4 pessoas ali, tá? Então eu tenho 2 possibilidades, eu vou agrupar em 4 pessoas ali, tá ok? Então aí essa é de uma forma o quê? É de uma forma prática de fazer, tá? Tem a forma que depois a gente vai relatar a vocês, tá? Pela forma. Isso é pela forma prática, tá ok? Agora, nós vamos relatar a parte de arranjo simples, tá ok? Arranjo simples, a diferença do arranjo simples. Corta aí, Daniel. Eu vou escrever primeiro. Nós vamos então ter agora o arranjo dentro da análise combinatória. O arranjo, o que nós vamos ter nele? Nós temos agrupamentos, né, de pessoas, de objetos, e esses objetos, eles podem ter ordem, onde a ordem dos elementos vai importar. Então a posição, a colocação de cada pessoa ou de cada objeto, ela vai importar, tá? No exemplo que é diferente da combinação. A combinação, a ordem, quem é o primeiro e quem é o segundo, não importa, tá? No exemplo da apostila, fala o seguinte, nós temos 2 ingressos, só que dessa vez nós vamos ter uma para o cinema e um para o teatro. E vamos ter as 4 pessoas, né? Pedro, Paulo, Camila e Vera. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos, então, o cinema e o teatro. Se eu pegar Pedro para o cinema e Paulo para o teatro, não vai ser a mesma coisa que eu pegar
o Paulo para o cinema e o Pedro para o teatro, tá? Porque um é o cinema e o outro é o teatro. Então a ordem que aparece, ela vai importar. Então quem vai para o teatro não vai para o cinema, né? Quem vai para o cinema não vai para o teatro. A ordem do teatro, que a ordem que aparece ali não, ela vai importar, tá? Se ele for para um, ele não vai para o outro, tá? Então o que nós vamos ter aqui? 4 elementos tomados de quê? De 2 a 2, porque são 2 opções, tá? E aí nós vamos ter quais combinações na forma prática? Nós vamos ter Pedro, Paulo, o Pedro ainda vai poder se combinar com Camila e ainda com Vera. Agora o Paulo, na primeira posição, na primeira colocação, que é o cinema, ele vai poder se combinar com a Camila, com o Pedro e com a Vera, a possibilidade diferente. Ainda, Camila no cinema, Pedro no teatro, a Camila ainda pode se combinar com o Pedro, a Camila pode se combinar com Vera. A Vera no cinema, ela pode se combinar com o Paulo no teatro, ou com o Pedro, ou com a Camila, tá? Ou seja, nós temos total aqui de 12 possibilidades, o que difere do outro. O outro nós temos 6 possibilidades só. Por quê? Lá a ordem não importa. Eu tenho dois ingressos para o cinema. Então a ordem lá não importa. O importante é que vai ser Pedro, Paulo, Pedro, lá não importa na combinação. Mas aqui importa porque tem essas 2 situações aqui. Nós temos o cinema e o teatro. Então a colocação, a posição delas importa, tá ok? E aí nós ficamos com essa parte aí e vocês vão resolver os exercícios que foi propostos para vocês até o dia 27, vocês vão ter que me entregar pelo WhatsApp ou por e-mail, em documento de Word, como já relatado no grupo do WhatsApp, os exercícios da página 18 e 19 da semana 2, tá? De 1 a 19, tá ok? Fechando aí essa semana 2 aí, segunda-feira, nós vamos passar então para a semana 3, ok?